Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Abençoai-nos. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. São Roque, Rogai por nós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, estamos hoje na quinta, sexta, sábado, terceiro dia, dentro da oitava de Corpus Christi, da festa do Corpo de Deus. Então, os textos da missa são o mesmo de Corpus Christi. Considerando esse mistério de nossa fé, tão próximo de nós, que é o Santíssimo Sacramento, então vamos considerar o aspecto da Santa Missa, porque nós sabemos que a confecção do sacramento da Eucaristia é o sacrifício, aí é missa. Agora, a recepção desta imolação feita é o sacramento. Então há um vínculo muito estreito entre o sacrifício e o sacramento. Por isso, quando comungamos, nós nos unimos ao sacrifício, mesmo se comungamos fora da missa. É impossível comungar em graça de Deus sem se unir ao sacrifício de Nosso Senhor. Agora, o fruto do sacrifício é obra da redenção. Por isso, Nosso Senhor quis que comungássemos para que tenhamos sua vida e nos uníssemos ao sacrifício do Calvário, porque a missa é nada mais que um eco, uma repercussão contínua no tempo do único sacrifício que foi lá celebrado no Calvário por Nosso Senhor. Inclusive, ao instituir esse sacrifício, ele antecipa o seu Calvário, mas existe somente um sacrifício e não mais, e cada missa é o mesmo sacrifício. Na nossa vida católica, com tantos sacrifícios para ter a Santa Missa, nós temos que ter presente algumas coisas, justamente para dar mais honra e glória ao sacrifício de Nosso Senhor e ao sacramento que Nosso Senhor está. Nesta vida, corridas entre viagens e distâncias e tudo isso, não é a mesma coisa que ter a nossa paróquia a um quarteirão e poder sair 1 hora e chegar lá 45 minutos antes, rezar um terço e assistir a Santa Missa. Agora, mesmo nas nossas dificuldades de deslocar-nos, nós devemos nos unir ao sacrifício de Nosso Senhor muito antes de chegar à Santa Missa. Porque a Santa Missa é o passo do Calvário de Cristo, mas se nós olhássemos quem estava ali e o acompanhou até o fim, já estava unido à cruz de Cristo desde o momento que ele veio para carregá-la. Santíssima Virgem. Então a nossa missa não começa com o sinal da cruz que o padre faz. A nossa missa começou desde o momento do nosso batismo, e a prática das nossas tão estimadas e bem-vindas virtudes, o sacrifício de cada dia, todas essas coisas devem nos preparar para a Santa Missa. E o mal resistido, o pecado combatido, aí nós vamos assistir à missa como soldados de Cristo, com as feridas do combate, mas não mortos pelo maligno pecado que tenta tirar a vida de Deus de nossas almas. Com esta alma, com esta presença à Santa Missa, resistindo ao mal, nos esforçando para sermos bons aos olhos de Deus, cada missa que nós assistimos, Deus vai dilatando a nossa alma e robustecendo. Porque assim, o cristão, bom cristão, tem uma prerrogativa: quanto mais apanha do mundo e do demônio, mais forte ele fica. Aí nós temos todos os combatentes da nossa fé, mártires, os santos tentados, como Santo Antão Abade,
e muitos outros, quanto mais tentado, mais forte ficava. Quanto mais forte ficava, mais tentado era. Mas no santo sacrifício, chegando com estas marcas do combate, a sua alma era robustecida. E ao comungar daquele sacrifício, se unindo pela sagrada hóstia, a presença real de Nosso Senhor e Nosso Senhor imolado, as almas já tinham naquela comunhão a sua vitória declarada. Por quê? Porque está com Nosso Senhor. Este era o segredo porque nossos primeiros que nos precederam nunca foram derrotados por ninguém, porque às vezes era uma missa na catacumba, hein? E às vezes era a única ou a última. E saindo dali, o que se deparava com o martírio? Podiam se deparar com duas coisas, com o martírio ou a apostasia. E o que nós vemos reluzir? O martírio. E este é o triunfo. Mas por quê? Porque a vida do mártir já foi uma missa com seu sacrifício configurando-se a Cristo, e ao assistir àquela única ou uma das poucas missas, ele tinha um robustecimento de sua alma de tal ponto que naquela comunhão já estava triunfando contra o inimigo da apostasia, que era aí o imperador romano que queria apostatá-los para não matá-los, ou matá-los para que não se difundira. E o que aconteceu? Matando, difundiu mais. E por quê? Porque cada cristão trazia consigo esta robustez que é própria do sacrifício de Nosso Senhor. Então, queridas almas, devemos fazer de tudo pela Santa Missa. E Deus sabe do sacrifício de cada um de nós para celebrá-la e para assisti-la. Mas Deus sabe também que nós não fizemos ainda tudo por ela. Mas não é a finalidade missa por missa, mas fazer com que esta vitalidade que a Santa Missa produz reine em nossas almas. E é o que? Calvário, hein? Porque a missa não é o sacrifício de Nosso Senhor e é Calvário. Aí nós vamos entender isso na pessoa da Santíssima Virgem. Desde a encarnação, Nosso Senhor já está, por isso ele disse, eis que eu venho, ó Pai, para fazer a vossa vontade, porque, diz o Salmo, sacrifícios já não vos agradam. Então eis que eu venho. Venho para quê? Para ser sacrificado. Estava já determinado o 25 de março para a Sexta-feira Santa. Quando a Santíssima Virgem se une a isso, da encarnação, a este acontecimento, o que ela se une? Ela se une ao Calvário. E nós sabemos que depois da ressurreição de Nosso Senhor, as perseguições não cessaram, foram cruéis, agora não sobre o corpo de Nosso Senhor físico, mas sobre o seu corpo místico. Aí vemos os apóstolos todos sendo judiados, difamados, caluniados, e tudo que sabemos que está nos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque a união com o sacrifício de Cristo faz com que as almas se configurem a Cristo também no sofrimento e na sua paixão. E hoje nós temos algo que deveríamos saborear mais. É verdade que é amargo, mas para paladares valentes tem o seu contentamento. É a perseguição. Em tempos de que ser católico normal aos olhos de Deus é ser um fanático aos olhos do mundo, quantas perseguições passamos? Então, onde vamos encontrar a coragem e a valentia? Na Santa Missa. E então, se nos acovardamos diante das tentações, diante da opinião pública, diante de tantas estupidezes, é porque a nossa alma, mesmo diante da fonte de vitalidade, está definhando, porque não vivemos da missa que nós estamos assistindo. Temos que estar conectados ao altar como uma artéria, está conectada ao coração. Então, ao sair da missa não é cortar, itemissaes não é cortar nossas artérias e ir para casa. Pelo contrário, é espichá-la do altar até onde nós estivermos. E aí sempre sairemos vitoriosos porque estaremos conectados com o sangue de Cristo, pela graça que esperamos estar. E aí a nossa próxima missa se repara as falhas da vida, o arrefecimento que o dia a dia pode causar, mas não podemos chegar com perda total, pane no motor. Não, nós temos tudo para que isso não aconteça. E se viermos, bom, Deus Ele que nos criou sabe nos restaurar muito bem e fará, mas nós temos tudo para não chegarmos aqui destruídos, rachados, desbotados, alguns trincos faz parte, mas a destruição total não. Então, vamos almejar, apontar a isso,
porque aí cada vez mais seremos robustecidos por Cristo, nosso Senhor, pela missa, e não se esquecendo que é no Calvário onde Ele vai nos robustecer, como fez com os seus. Todos os santos viveram da cruz, todos os santos venceram com a cruz, e não existe vitória sobre nada e ninguém sem cruz de Cristo, sem o sacrifício de Cristo, sem a paixão de Cristo, e onde nós vemos isso reluzir? Nos altares, que nós fazemos de tudo para subir a eles, e os senhores estarem embaixo o reflexo de sua luz. Então, celebrando essa oitava, peçamos a Nosso Senhor este amor à Santa Missa, porque sem Santa Missa não há Eucaristia, é impossível. Mesmo em guerra, se um padre com um pão de trigo e um pouquinho de vinho consagrasse, ele fez uma missa. Ao consagrar as duas espécies, essa é a missa. Então é impossível a Eucaristia sem missa. Então, se nós devemos vir a comungá-lo, nós devemos então ser outros Simões Sirineus, ou Cristos carregando a cruz, ou Nossa Senhora das Dores, cada um com as suas dores, mas todos os que estão no Calvário estão conectados a Cristo, nosso Senhor, à cruz e ao sofrimento. Então pensamos a Nosso Senhor, porque depois de tudo isso, Ele vai transformar tudo isso em glória. É a ressurreição de nosso Senhor. Então para estar ali radiantes diante desse sol, no meio-dia do seu amor, vale a pena estar dolorosos e sofredores aos pés da cruz também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.